Olá, bom dia. Vamos começar a análise desta semana aos principais índices europeus pelo mercado de Forex, por uma revisão do euro-dólar, que tem sido um dos principais impulsionadores, um dos principais movimentadores do mercado de índices, não só dos índices europeus, mas também dos índices americanos. Neste momento, o euro-dólar tem vindo a, como se sabe, a cair apicoladamente desde o anúncio do QE. Repare-se que já desde os 1.4 até ao mínimo, nos 1.04, já caiu mais de 25%, que é uma barbaridade autêntica no mercado que se move geralmente de forma muito lenta. E neste momento temos um mercado de Forex, o par euro-dólar, a fazer um duplo fundo esse que poderá vir a impulsionar o par para um rally ascendente. Repare-se que do ponto de vista fundamental, a verdade é que não há muitos motivos para o euro-dólar subir. Mas também não é menos verdade, dado o que é na Europa, que todas essas notícias já estão descontadas no índice, no par em si. E depois de estarem descontadas, o que poderemos ter é um ressalto ascendente. E eu tinha vindo a dizer há algum tempo atrás que era possível que os Estados Unidos, nomeadamente, começassem a tomar medidas de fortalecimento, de enfraquecimento da sua moeda para não terem uma quebra exponencial nas exportações. Esta desvalorização do euro tem vindo acentuadamente a beneficiar as empresas alemãs, nomeadamente, e todas as empresas do continente europeu que têm uma ação significativa fora da Europa. Para lhes dar um caso concreto de uma multinacional alemã, o Grupo Linde, que fatura anualmente cerca de 17 mil milhões de euros pelo mundo inteiro, os resultados operacionais deste primeiro trimestre foram positivos em 8%, quase puramente devido à questão monetária, à questão do euro. Para terem uma ideia, se a moeda não tivesse desvalorizado significativamente, em vez dos 8, qualquer coisa por cento de crescimento, ela teria caído 1%. Por isso, repare-se o impacto significativo que o mercado de Forex está a ter nos resultados das multinacionais. Isto poderá vir a ser um fator muito decisivo se nós tivermos uma valorização do euro face ao dólar, a valorização das empresas europeias, fortes resultados operacionais que se têm vindo a fazer sentir, poderão ressentir-se. E essa questão poderá vir a ser decisiva nos próximos tempos. O que é que, já agora, olhando aqui para o euro-dólar, o que é que eu acredito que poderá vir a ser decisivo? A ultrapassagem dos 1,1480. Se nós chegarmos aos 1,15, se forem ultrapassados os 1,15, poderemos ter um rally ascendente de médio prazo e uma inversão da moeda. Recordem-se que geralmente as inversões se dão nos períodos de aparente maior enfraquecimento, por isso não me admiraria do ponto de vista técnico que a recuperação do euro-dólar começasse agora. A situação na Grécia também tem vindo a pesar, mas também nós sabemos que nos mercados podem ser bipolares e podem entender uma eventual saída da Grécia como uma grande fonte de valorização para a zona euro e para a moeda em si. Isso poderia ser mais um fator impulsionador que neste momento está a ser prejudicial só pela questão da incerteza, mas que, na minha opinião, iria beneficiar numa ótica de médio e longo prazo significativamente a moeda, porque seria estar a eliminar um dos seus podres. Vamos ver o que é que o euro-dólar faz. Esta questão vai ser muito importante para os índices e vamos ver agora também os índices em si, porque de facto há alguns sinais divergentes que poderão estar relacionados com este tema. Daí eu ter feito questão de o abordar primariamente. Ora, começando pelo DAX. O DAX esta semana surpreendeu de forma negativa por ter ativado o tal Head and Shoulders Stop de que falávamos na semana passada. Eu tinha-lhe deixado um voto de confiança de curto prazo porque estávamos acima da zona de suporte. Aparentemente, e a favor da tendência, nós poderíamos acreditar que a quebra a acontecer seria do ponto de vista ascendente. Teríamos a ultrapassagem alta dos 12.045 pontos. O que aconteceu na realidade foi a quebra em baixa deste movimento e a ativação de dois padrões que nos ditam um potencial de queda. Uma bandeira descendente, bandeira que a ser ativada tem aqui uma projeção, vamos já ver, desde o seu início, tem uma projeção que aponta para os
11.115 pontos e um Head and Shoulders top que apontará mais ou menos para a mesma zona. Por isso eu acredito que teremos pelo menos um rally descendente que continuará até aos 11.110 pontos sensivelmente. Dado isso, vamos ter de alterar aqui o nosso sentimento de curto prazo em relação ao DAX, porque de facto, se olharmos aqui para o gráfico de 4 horas, é visível, estamos neste momento abaixo da neckline, temos um Head and Shoulders tecnicamente completamente válido e por isso eu acredito como objetivo mínimo que teremos de facto a aproximação, pelo menos aqui à zona dos 11.000 pontos, muito provavelmente. Não será isso indicativo suficiente para termos o final do movimento ascendente de médio e longo prazo. Repare-se, temos vindo a falar sobre esta questão há meses. Era expectável que houvesse aqui uma correção. Não é para já de crer que esta correção dê origem a uma inversão definitiva de tendência, mas ainda assim poderá inclusive ser uma correção saudável, poderá dar uma boa oportunidade de entrada para o médio e longo prazo. Se olharmos aqui para o gráfico diário, vemos que o estocástico está neste momento a entrar em zona de sobrecompra. É possível, inclusive é provável, na minha opinião, que esta questão da sobrecompra se estenda um pouco mais, se aprofunde em termos de sobrecompra e ele dará, se não me falhará a previsão, dará um sinal de entrada no gráfico diário, no gráfico de 1 hora. Quando nós tivermos aqui um padrão de inversão no gráfico de 1 hora, teremos uma boa oportunidade de entrada longa no DAX, porque mesmo que este padrão desse origem a uma inversão definitiva de tendência, antes disso ela irá certamente provocar um ressalto. Imaginem, mesmo que nós tenhamos aqui, por exemplo, uma saudável aproximação aos 11.000 pontos, mesmo que isso aconteça, antes de haver uma quebra definitiva da tendência ascendente, haverá certamente um ressalto ascendente de recuperação. Imaginem, temos movimento descendente, que podia inclusive prolongar-se. Antes de termos uma quebra definitiva, teríamos um movimento de ressalto, um movimento de expectativa de recuperação. Este movimento acontece sempre ou quase sempre nos mercados financeiros quando temos uma inversão para bearish. Não quero com isto dizer, repare-se que fique bem claro, que acredito que este movimento irá dar origem a um bear market, mas é uma possibilidade, como é óbvio, que tem de estar em cima da mesa. Para já, acredito que estamos dentro de um cenário de correção, uma correção um pouco mais aprofundada e que qualquer oportunidade de entrada deve ser aproveitada para uma entrada longa. Deixemos corrigir para esperarmos por uma possibilidade de uma oportunidade de entrada longa. É isto que tenho vindo a falar nas últimas semanas. Em vez de estarmos a comprar um topo de mercado, aproveitarmos uma correção. É essa correção que pode vir para chegar. Se a correção começar a ser um pouco mais acentuada, preparem-se desde já para teorias de calamidade, teorias de fim do mundo. É também uma das características dos movimentos corretivos. Não quero com isto dizer que seja de facto o fim do mundo. Fiquem então atentos à possibilidade de termos um abrandamento da queda, deixem cair quanto seja necessário. Não será também, na minha opinião, sensato fazer um short, apesar de ser apetecível. É um mercado que ainda está bastante forte. Esperem por um movimento de inversão de tendência no gráfico horário para testar uma entrada longa. Será, muito provavelmente, o mais sensato a fazer nesta fase. Posto isto e dito isto, o meu sentimento de curto prazo para o DAX ficará alterado para a próxima semana. Esperarei, mesmo que haja um pullback, poderá haver aqui um pullback à neckline quebrada, esperarei por uma tendência nas próximas semanas, 2, 3 semanas provavelmente, descendente. Por isso deixarei aqui o neutral com a expectativa de um potencial pullback à neckline quebrada, mas acredito que pelo menos uma aproximação aos 11.000 pontos seja provavelmente inevitável. Passando ao CAC, cenário semelhante, mas não tão grave. Tivemos aqui a quebra de um suporte que é muito mais pequeno, muito mais ténue, corresponderia provavelmente no DAX aqui à zona dos 4.990 pontos. Estamos ainda no CAC acima dessa zona, por isso o CAC está um pouco melhor do que o DAX. Aliás, todos estão melhor do que o DAX, o que não deixa de ser preocupante, já que o DAX é o suposto motor da economia europeia. O CAC está aqui a indiciar a possibilidade de um abrandamento junto a esta zona, um eventual ressalto no suporte e uma eventual formação de um Head and Shoulders acima desta zona dos 4.990, 5.000 pontos.
É uma possibilidade para a próxima semana. Termos aqui esta sombra de vela do último dia indiciou aqui essa possibilidade. Termos aqui um ressalto ascendente e uma recuperação de movimento antes de termos um eventual quebrar deste Head and Shoulders Top, que no CAC seria aqui sim muito saudável termos uma aproximação aos 4.600 pontos, porque de facto esta tendência ascendente é muito difícil de manter no longo prazo e um aliviar desta tendência ascendente, um movimento de recuperação, um movimento de correção sem grande volume para dar uma boa oportunidade de entrada seria fantástico e provavelmente eu até escolheria o CAC para uma entrada longa de longo prazo, caso isso viesse a ocorrer. Vamos ver o que é que acontece. Também aqui é importante, no gráfico horário, reparem desde já, por exemplo, aqui neste Head and Shoulders Top, não é um Head and Shoulders tão visível como aconteceu no DAX, mas é também uma situação visível. Repare-se, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, quebra da neckline em baixa e a partir do momento que tivemos a quebra da neckline em baixa, movimento rápido descendente, e neste momento parece estar a haver aqui uma consolidação. Consolidação essa que possivelmente pode vir a dar origem a uma ruptura descendente, aparentemente parece estar a querer quebrar em baixa, por isso poderemos ter aqui um aprofundar deste tal movimento descendente. Não me espantaria também se estivéssemos perante um movimento de recuperação. Para já, no CAC, e estando nós ainda acima deste importante suporte, apesar da prévia quebra deste pequeno suporte cá em cima, vou manter a indicação de curto prazo neutral ascendente. Acredito que vamos ter pelo menos aqui uma consolidação junto à linha de suporte, uma consolidação em forma de segundo ombro e só a partir daí é que teremos uma decisão neste índice. Passando ao IBEX, o cenário no IBEX aproxima-se mais do cenário do CAC do que do cenário do DAX. Repare-se, temos aqui o índice neste momento acima da zona de suporte de curto prazo, acima da zona de suporte, se o quisermos considerar como tal, a zona de suporte prévia. Acredito que vai haver uma forte pressão compradora nesta zona. Repare-se, isto é visível pela sombra de velas sempre que há uma aproximação descendente a este suporte ou uma entrada na zona de suporte alargada, há uma forte pressão compradora e isto poderá impulsionar o índice. É um pullback potencial à zona de resistência que foi quebrada em alta anteriormente, uma zona de resistência que era muito forte por ter uma aglomeração temporal muito elevada. Neste momento o IBEX pode inclusive estar aqui a dar uma importante ou interessante, pelo menos oportunidade de compra de médio prazo. Se não houver a quebra em baixa da zona de suporte, acredito que vai haver um rally ascendente no IBEX, poderá também ser uma aposta interessante para o médio prazo. Neste momento, repare-se aqui no gráfico horário, estamos precisamente acima da zona de suporte. Também não deixa de ser verdade que temos tido muitas aproximações à zona de suporte e que estas aproximações poderão estar a esgotar a pressão compradora, mas temos ainda, se fizermos zoom out, uma aglomeração de preços abaixo que poderá dar suporte acrescido a este índice. Repare-se no gráfico de 4 horas, é mais visível. Temos estes 3 topos aqui logo abaixo da atual zona, e isso poderá beneficiar significativamente o IBEX por termos um suporte reforçado. Acredito por isso que enquanto não tivermos o compromisso desta zona de suporte, que a tendência de curto prazo continua a ser neutral ascendente. Podemos ter aqui uma continuação da aglomeração junto ao suporte, mas até ver há uma força ascendente que continua a ser superior à força descendente. Terminando no PSI 20, levantava aqui durante a semana passada a possibilidade de termos uma consolidação um pouco mais prolongada a nível temporal neste índice. Para já também se aproxima muito mais este cenário do PSI 20 ao do IBEX e ao do CAC do que propriamente ao do DAX. Continuamos também no PSI 20 acima da zona de suporte. É possível que tenhamos aqui a minha tal teoria especulativa de uma aglomeração de preços nesta zona continua em vigor, continua vigente, até termos a quebra em baixa deste suporte. Não há também nada a temer em relação ao PSI 20, continua sem dar sinais de fraqueza significativos, todas as correções são normais. Há que vigiar, porque temos aqui um mini Head and Shoulders Top que poderá vir a ser ativado, mas até que isso aconteça não há ainda sinais para temor. Vou também aqui neste caso manter a indicação de curto prazo neutral ascendente e esperar pela quebra em baixa da neckline do Head and Shoulders.
É tudo então em relação aos índices europeus por esta semana. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.